programa Roteração está de volta. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Gabriela Barbosa Silveira. Gabriela, no mês passado, mês de janeiro, houve a prova do Enem. E o tema da redação foi justamente sobre os estigmas ligados à saúde mental no Brasil. Você, como profissional da área, como avaliaria a importância desse tema, já que 6 milhões de pessoas tiveram que refletir sobre isso? É a redação. Sim. É muito importante, porque é uma forma de mobilizar a atenção das pessoas, porque assim, foi o estudante que foi fazer a prova, um estudante, a maioria, mas um estudante que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um irmão, então foi uma forma de mobilizar a atenção da sociedade, de chamar a atenção para eles, sobre a saúde mental. Aí está acontecendo um avanço, a gente vem falando mais sobre isso, combatendo esses tabus. Um dos exemplos que eu poderia citar é que, por exemplo, mesmo diante da pandemia, a gente não falava só sobre as consequências físicas. Desde o início da pandemia, falava assim, sobre a questão dos sintomas físicos, tudo, mas também falava sobre as consequências emocionais. Então isso já é um avanço. E a gente assumir e dar atenção e dar a devida importância para a saúde mental. Então ter um Enem, que é uma prova de grande importância, em que o tema da redação é falar sobre saúde mental e principalmente sobre os estigmas, que são a maioria dos preconceitos que, na maioria das vezes, impede as pessoas de procurar algum profissional de saúde mental, é muito importante. Uma das formas de a gente combater um preconceito, um tabu, é a gente falar sobre ele. Então, ter uma grande quantidade de pessoas, a maior parte da sociedade, voltando o seu olhar a refletir sobre o tema, foi muito importante. Foi, assim, um grande marco, porque chama a atenção das pessoas, e não só chama a atenção, fazem elas pensarem sobre isso, refletirem sobre isso. Inclusive, teve até estudantes que falavam, eu falei sobre saúde mental, falei sobre os estigmas, e eu não estava com a minha saúde mental preparada para fazer o Enem. Então, levantou-se até esse paradoxo. Então, foi muito importante porque levantou uma grande reflexão do tema. Até porque havia uma certa insegurança de se fazer, de como seria. Até durante a semana do Enem, ainda havia certeza se o Enem ocorreria ou não. Existem alguns estados do Brasil que foram... Houve um adiamento, foram adiados, sim. Falando então na área da educação, como você avalia a questão da volta das aulas presenciais, principalmente para as crianças, que crianças estavam todas ávidas por voltar e os pais muito inseguros? Sim. Como você avaliaria isso? Olha, a gente tem que avaliar a realidade com base no que está acontecendo, a gente tem que ser realista. O vírus ainda está aí, então existe ainda o risco de contaminação. Mas falando em relação às crianças e como uma psicóloga, eu diria que esse isolamento social afetou ainda mais as crianças do que os adultos. Houve estudos que indicaram que houve um aumento da depressão infantil devido a esse isolamento social. Então, é difícil para uma criança, às vezes, entender a seriedade do momento que a gente estava passando. Dependeu muito dos pais passarem essa informação. E muitas crianças ficaram sem entender o que estava acontecendo, porque até os pais não sabiam como explicar. Então, avaliando sobre a volta ou não das aulas presenciais, é preciso repensar a questão tanto do risco à vida, não da relação às crianças que elas podem passar para os seus pais, enfim, para os avós, mas também não ser 100% radical. Talvez fazer um rodízio com menos crianças na sala de aula. Claro que cada realidade é uma realidade. Então, as escolas, o governo, o Estado precisa avaliar essa volta às aulas. Eu, como profissional e como psicóloga, posso dizer que esse isolamento prejudicou muito a questão do emocional das crianças. Sim. Você poderia diferenciar tristeza e depressão? Sim, a gente já falando sobre depressão. A tristeza é um sentimento, é uma emoção biológica. Depressão é um diagnóstico mental. Para a gente chegar a um diagnóstico mental, para a gente chegar a uma depressão, é preciso atender alguns critérios. Então, essa tristeza, ela precisa estar presente por uma certa quantidade de dias, ela precisa ter uma intensidade e ela precisa ter uma frequência. Então, eu diria que sim, que o diagnóstico mesmo de depressão tem que ser 15 dias. E não só a tristeza profunda, tem que estar presente outros sintomas. Então, depressão é um transtorno mental em que um dos seus sintomas é a tristeza profunda. Uma tristeza normal, uma tristeza é um sentimento que todos nós sentimos e que, se a gente for evitar de sentir a tristeza, a gente também evita de sentir a felicidade e a alegria. Tá certo. Gabriela, um dos lemas que
adotados pelo Rotary Club International é o apoio à comunidade. É sabido que a psicologia tem um papel social de defender os direitos humanos, inclusive o acesso à saúde. Você desempenha ou desempenhou essa função social? Eu acredito que sim, doutor, porque desde o início da pandemia, tanto eu quanto um colega de profissão, o psicólogo Augusto, a gente organizou e juntou um grupo de psicólogos que fosse oferecer o aconselhamento psicológico gratuito. O que é esse aconselhamento? A gente viu que diante da pandemia o número e as demandas começaram a crescer e devido ao isolamento a gente tentou proporcionar à comunidade, às pessoas mais carentes, o acesso ao aconselhamento psicológico de maneira mais facilitada. Então era um grupo de psicólogos, de colegas de profissão, que ofereciam esse aconselhamento através do WhatsApp ou através de uma ligação. Não é terapia, não é psicoterapia. O aconselhamento psicológico, a gente faz uma escuta qualificada, a gente escuta o problema e tenta identificar quais são as formas que aquela pessoa tem de resolver aquele problema e ajudar, de certa forma, a tomar decisões. Então, serve para poder orientar e fazer com que ela tome algumas decisões. O aconselhamento psicológico, por exemplo, uma das decisões é que ela procure um profissional de saúde mental. Então, a gente veio tentando fazer isso para facilitar esse acesso, realmente, ao serviço de saúde mental, desde o início da pandemia, e a gente permanece com eles até hoje. E houve bastante interesse das pessoas? Sim, e grande parte da demanda era das queixas, da escuta era essa, da insegurança e da incerteza diante da pandemia. Foi um momento que aumentou muito a ansiedade, porque a ansiedade é a incerteza do futuro, e a pandemia, no início da pandemia, trouxe muita essa incerteza, né? E se eu estiver contaminado, eu não sei. E se amanhã eu for no serviço me contaminar e contaminar a minha família? Aliás, essa incerteza continua até hoje, perdura até hoje, não é verdade? A vacina ela trouxe uma certa esperança, mas não significa que a gente não tem que continuar tomando cuidado. Descuidar, né? Com certeza. Prezada Gabriela, nosso programa está chegando ao seu final. Quero mais uma vez agradecê-la em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, a sua presença aqui, que se dispôs a vir aqui a falar sobre saúde mental, um tema de relevância para aqueles que nos assistem, e desejar-lhe muito sucesso à frente do seu trabalho. Obrigada. Como psicólogo à clínica. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Como eu disse, e eu gosto muito de repetir, uma boa prevenção e um bom cuidado com a saúde mental se dá através do acesso a informações. E a gente falar sobre saúde mental no meio de comunicação é fazer com que não pareça um bicho de 7 cabeças. Psicologia não é um bicho de 7 cabeças. Ela está aí para todo mundo e um dos nossos intuitos é facilitar esse acesso dentro do possível. Não é só para loucos. Não, com certeza não. O programa Rotary Ação estará de volta na próxima semana. Até lá. Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor.